Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina Comunicação Empresarial. E a partir da aula de hoje, nós vamos começar um conteúdo que nós vamos ver por mais 3 aulas ainda, que é a construção de documentos de escritório. Então, nós vamos trabalhar vários tipos de documentos, vários gêneros de documentos, mais ou menos aí uns 20 nessas 4 próximas aulas, não exatamente em seguida, mas por 4 aulas dentro dessa disciplina, nós vamos ver aí cerca de 20 gêneros textuais que são documentos de escritórios. Só que na primeira aula, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho das características, um pouquinho da teoria sobre os documentos antes de ir para a prática. Mas hoje nós vamos ter também um documento já que você vai fazer como atividade avaliativa. Vamos lá então? Partiu para a aula. Muito bem, então, antes de começar com as características e os conceitos, que é a parte teórica do conteúdo que nós vamos trabalhar, que são os documentos, eu só queria mostrar e dizer que tudo que a gente vai falar nessa aula, em relação à teoria, se encontra aqui nesse manual publicado pelo próprio Senai, Organização e Controle de Documentos. Então, quando você voltar aí para as aulas presenciais, se você tiver interesse, tem vários exemplares deste livrinho lá na biblioteca que você pode consultar, ok? Mas vamos aqui já para os slides. Você está acompanhando comigo o que está escrito, tem alguns conceitos, algumas características. Obviamente eu não vou ficar lendo tudo, vou falar rapidamente as bases, o que é principal de cada tópico. Então, nesse caso, nós vamos tratar de documento. Documento, então, é toda a informação que ela é registrada, que ela fica escrita. Então, como fica escrita esse documento, ela pode ser escrita no meio físico, e aí você pode lembrar que antigamente escrevia na tabuinha de argila, depois veio o papiro, né? Depois veio aí os pergaminhos, inventou-se o papel, hoje nós temos o meio eletrônico. Então, independente do formato, se ele seja físico ou eletrônico, é toda a informação que possa ser registrada e que seja possível depois fazer uma pesquisa, uma consulta numa eventual necessidade. Então, documento é isso. Como que esse documento aparece? Ele aparece de vários formatos. Pode ser um livro, pode ser uma carta, pode ser uma revista, pode ser um jornal. Tudo que é escrito, que é registrado, de alguma forma ele é um documento. Você já mandou o print de uma tela para alguém para provar alguma coisa? Isso aí é um meio eletrônico, porque você fez algo para provar, foi um documento que você utilizou. Então é só para mostrar que a tecnologia hoje mudou um pouquinho dos conceitos do que é um documento, porque até alguns anos atrás esse meio digital não existia, esse meio eletrônico, onde os documentos podiam ser virtuais. Hoje nós temos a informática, que pode fazer veicular documentos de várias maneiras, através dos computadores, dos tablets e dos celulares. Como é que nós classificamos o documento? O manual do arquivista, que é produzido pelo Arquivo Nacional, diz lá que os documentos podem ser classificados em 4 categorias, em relação à sua procedência, ou seja, sua origem, ao seu valor, o valor para quem, a natureza de assunto e o gênero. Então, nós vamos ver alguns documentos. Nós não vamos dar exemplos nesses casos, nós vamos tratar simplesmente das terminologias de cada um, o que significa cada um deles, porque os exemplos em si nós vamos tratar nas próximas aulas, ok? Então, nós não vamos tratar dos termos e não vamos dizer quais documentos exatamente, porque lá na frente a gente vai voltar para cada um desses tópicos, ok? Continuando aqui. Então, a primeira categoria que nós encontramos a sua definição lá no manual do arquivista é em relação à sua procedência. Nós temos 2 tipos, os documentos de arquivos e os documentos públicos. Documentos de arquivo são todos os documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica. Você sabe qual é a diferença? Pessoa física é você que tem o seu CPF, pessoa jurídica tem o CNPJ, é uma empresa. Pessoa pública ou privada? Bom, a privada é você também, né? Porque você não é a pessoa que
todo o país conhece. A pessoa pública pode ser um artista, um cantor. Ele está sempre no alvo aí da mídia. Então, todos os documentos que essas pessoas produzam durante o seu dia a dia, o seu exercício e as suas funções, isso pode constituir elementos que provam alguma coisa ou alguma informação. Okay? Documentos públicos, como o nome já diz, são todos os documentos de qualquer formato produzido ou recebido por um órgão governamental na condução de suas atividades. Então, é um documento que não está guardado, quem sabe, a 7 chaves. Então, de acordo com a procedência, em relação às pessoas físicas, jurídicas, públicas e privadas, são os documentos de arquivos, e os documentos públicos são vinculados a instituições governamentais ou outras instituições. Muito bem, agora em relação ao valor. Em relação ao valor, nós temos 8 categorias: administrativo, fiscal, informativo, legal, permanente, primário, probatório e secundário. Eu não coloquei nenhum dos exemplos aqui, mas eu vou mencionar, porque lembrando que eu falei que a gente vai retornar para esse assunto nas aulas futuras. Então, em relação ao valor administrativo, é o valor de um documento para a administração de quem produziu o arquivo, na medida que ele usa para informar, fundamentar ou aprovar os seus atos, sejam eles presentes ou futuros. Por exemplo, um documento de valor administrativo é um estatuto de uma associação, por exemplo. Tudo que eles forem resolver, eles vão precisar consultar esse estatuto para ver se realmente eles podem fazer daquela maneira. É um valor fiscal, é um valor de um documento ou arquivo na medida que sirva para comprovar operações financeiras ou fiscais. Quando você compra um produto, você tem uma nota fiscal. Quando você recebe um valor em dinheiro, você pode fornecer, por exemplo, um recibo. Tudo a ver com movimentação financeira. O valor informativo é o valor do documento em relação às informações que estão neles contidas, independente do seu valor probatório. Ou seja, se eu escrevo um histórico sobre uma instituição, esse histórico ele pode ser muito importante lá na frente, porque informações podem ser consultadas nele também. Valor legal é o valor processual que um documento possui perante a lei, servido para comprovar um fato ou mesmo constituir um direito. Quando você faz um contrato, você tem um documento que tem um valor legal. Um valor permanente, tanto probatório quanto informativo aqui. Justifica a guarda deste documento de forma permanente em um arquivo, o que também pode ser conhecido como valor histórico desse documento. Provavelmente você já trabalhou em algum lugar ou já escutou que alguns documentos precisam ser guardados até por 30 anos. Algumas empresas têm até um local específico para guardar esses documentos, porque são documentos que têm um valor permanente, independente do que seja este documento. Você, por exemplo, você tem um documento de valor permanente, que é a sua certidão de nascimento, que depois você troca pela certidão de casamento e você não se desfaz dela por nada, ela tem um valor permanente para você. Valor primário é o valor do documento caracterizado pelo interesse que ele possui para quem controla o arquivo, quanto à sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. Então, quem tem o controle desse documento, ele tem um valor primário, porque é para essa pessoa que controla. O valor probatório é um valor inerente de um documento de arquivo, permitindo que esse documento sirva como prova legal. Tá? Por exemplo, numa reunião de uma associação, geralmente se faz uma ata. Ele se pode comprovar algumas coisas de reuniões anteriores através da consulta de atas anteriores. O valor secundário, se o valor primário é quando tinha o valor para quem detinha o controle ou para quem produziu o documento, no secundário é quando esse documento ele serve para uma outra pessoa, ele pode interessar uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui que não é um valor de documento, não é um documento em si de escritório, mas mostra muito bem isso. Quando você faz um TCC, por exemplo, você constrói um texto, esse texto tem um valor primário para você, porque é o principal interessado em ter um bom texto, para que tenha uma boa nota, é você. Mas quem sabe esse texto, esse TCC depois, ele fique disponível
né, na biblioteca, e alguma outra pessoa que está pesquisando sobre o mesmo tema pode encontrar o seu TCC e estudá-lo. Então, tem um valor secundário, porque pode servir também para outras pessoas que vão estudar esse mesmo documento depois de você. Nós temos a classificação também em relação à natureza do assunto. Nós temos a natureza do assunto ostensivo e sigiloso. Ostensivo é quando não há restrição, né? A natureza do assunto pode divulgar para todo mundo, que não vai prejudicar ninguém se aquela informação for pública. Já um documento sigiloso, você não pode contar para todo mundo. Você já imaginou se a fórmula da Coca-Cola tivesse aí no conhecimento de todo mundo? Poucas pessoas sabem. É um documento, é uma receita que poucas pessoas detêm. No Brasil, por exemplo, há diversos graus de sigilo em relação a esses documentos. Nós não vamos tratar dele aqui, mas é só por curiosidade. No Brasil, os graus de sigilo é o reservado, o confidencial, o secreto e o ultra secreto. Você já viu isso nos filmes, né? Ultra secreto, top secreto, filme de espionagem, né? Em relação ao gênero, ou seja, a forma que esse texto é apresentado. Então, primeiro, obviamente, é um texto, e esse texto pode ser um documento impresso ou manuscrito, ou seja, você imprimiu, né, digitou, imprimiu, ou escreveu à mão, é textual. Cartográfico vem de representações geográficas. Um mapa, por exemplo, é um gênero cartográfico. Iconográfico, né, fala de imagem. Se você tem álbum de fotos na sua casa, é um exemplo de um gênero iconográfico. Filmográfico, né, basta você entrar na Netflix, né, você tem vários filmes ali. É um documento audiovisual. Nós estamos falando de documento, mas um filme que você assiste na televisão, o que ele é? Ele é um documento. Não precisa ser um documentário, que é uma outra tipologia também. Sonoro contém registros fonográficos. Você escuta uma música, você está escutando o som, né? Você não está vendo talvez a pessoa, mas está ouvindo ela cantar. Quando você grava um áudio no WhatsApp e manda para a pessoa, que gênero é esse? É um gênero sonoro, você está mandando uma mensagem através de áudio. Micrográficos, ou seja, um microfilme, você diminui o tamanho para condensar as informações ali dentro. E informáticos, né? HD, CD, DVD, pendrive, disquete, que nem existe mais disquete, né? Deve ter ainda na sua casa, ou já deve ter visto, pelo menos. Então, esses são os gêneros que fazem parte aí da classificação segundo o Arquivo Nacional. O gênero, natureza do assunto, o valor e a procedência. São esses 4. Em relação aos elementos característicos do documento, eles se dividem em 4 elementos básicos que precisam ser considerados. A forma é bem facinho. O formato, a espécie e a tipologia. Nós vamos ver cada um dessas características, ok? Vamos para frente. A forma, quando você vai escrever qualquer coisa, vamos supor que você está escrevendo aí uma redação, né? Você já trabalhou redação, então primeiro a gente sabe que tem o quê? Tem uma folha de rascunho, isso dentro dos documentos a gente chama de minuta, que é a folha de rascunho, aquele primeiro borrão que você faz lá antes de ir para uma versão definitiva. Então isso é o rascunho, você teve a ideia inicial. Depois você tem o original, é quando você escreveu mesmo, a sua redação está completa e agora você não pode fazer mais alterações porque você vai entregar daquela forma que está. E cópia é quando você faz um xerox, por exemplo, que não se diz xerox porque xerox é o nome da máquina, né? Mas você fotografa ou faz também uma reprodução fiel do original. Mas são as 3 fases de um texto. É o rascunho, o original e a cópia. Nós temos também aí o formato. E aqui nós podemos falar tanto do formato físico, principalmente, em que esse arquivo ele é apresentado. Ele é um livro, ele é um cartaz, ele é uma ficha. Lembrando também que o formato pode ser no formato digital, eletrônico ou virtual, ok? Não só o impresso. Nós temos a espécie, nesse caso é o gênero, e lembrando que para cada documento nós vamos ter características diferentes. Quando eu falo de uma carta, você já lembra quais são os elementos que aparecem numa carta. Quando eu falo de um cheque, você já lembra
quais são as características de um cheque, de uma receita de bolo. Então, espécie ou gênero. É a definição da maneira como as informações são alocadas, ou seja, são colocadas dentro desse mesmo documento. E, por fim, a tipologia. Tipologia, você vai juntar a espécie mais a finalidade daquele documento. Você tem uma receita, é a espécie, é o gênero. Mas qual é a finalidade daquilo? Que você cozinhe alguma coisa. Então, você junta a espécie, o seu documento, naquele formato específico, que ele tem uma finalidade específica. Nesse caso, você vai ter aí a tipologia. E nós já vamos entrar aqui no primeiro tipo de texto que nós vamos estudar. Preste bem atenção que eu vou passar a caracterização teórica, a definição teórica do primeiro gênero textual, do primeiro gênero de documento que nós vamos trabalhar. Nós vamos ver as características e também produzir um documento igual a esse. Então, o documento que nós vamos ver hoje é o ofício. O ofício é um tipo de texto que está muito ligado ao ambiente de trabalho, entre correspondência entre autoridades que têm o mesmo cargo, a mesma função, ou até funcionários de cargos hierarquicamente inferior para um superior. Geralmente eu posso enviar, como pessoa física, enviar também para uma entidade, para um órgão político. Quando eu quero solicitar, por exemplo, alguma coisa na prefeitura, eu não vou lá bater na porta, né? Geralmente eu mando um ofício para pedir, solicitar ou agradecer e dizer aquilo que eu quero dizer através de um ofício. Então, nós vamos aqui agora para as características. Lembrando que em relação aos textos, nós temos as características do texto, que são de acordo com o gênero. Nós temos que prestar atenção também em relação à formatação do Word, para a gente digitar corretamente essas características, e depois aquilo que vai estar presente no nosso documento, ok? Só que antes de a gente falar quais são os elementos que fazem parte desse documento, eu quero relembrar a todos vocês que há alguns dias atrás eu enviei uma aula que não fazia parte ainda das videoaulas do curso sequencial que nós estamos fazendo aqui da disciplina de comunicação empresarial, que tratava das configurações do Word. Então, essas configurações são importantes para que você consiga fazer o seu documento da maneira adequada no Word. Então, eu vou colocar esse pequeno vídeo novamente aqui na sequência, para que você reveja todas essas informações de como o seu Word precisa estar configurado antes de você fazer aí o seu documento, ok? Então, reveja as características e depois nós vamos aprender exatamente como fazer o documento ofício. Então, eu tenho aqui a janela do Word aberta e a gente já vai partir deste momento. Lembrando que nós vamos trabalhar as normas da BNT, mas as instituições e professores, eles podem solicitar algumas coisas que eles querem no trabalho, ok? Então, é óbvio que você segue a norma, mas se o teu professor falar, eu quero tal coisa no trabalho, você não vai entregar o seu trabalho para a BNT, você vai entregar para o seu professor. Então, coloca no trabalho aquilo que ele pediu, sem deixar de lado também a norma. Quando entrar em conflito as duas coisas, você conversa com ele e pergunta se realmente é aquilo que ele quer, porque pode estar em conflito com a BNT, ok? Mas lembrando que as instituições e também os professores, eles têm uma certa autonomia em solicitar algumas coisas de diferente nos trabalhos de vocês. Geralmente, quando você abre o Word, eu já estou com a tela do Word aberta ali, ele não está configurado do jeito necessário. Eu acho muito prático. A primeira coisa que você está vendo aqui, ele não está aparecendo as réguas nas margens. Então, eu acho interessante você colocar, porque isso ajuda a visualizar o seu texto. E aí, tendo essa visualização, você consegue configurar melhor. Então, você vem aqui no Ribbon, que é essa barrinha em cima onde tem essas opções, onde está escrito exibir. Se não está marcada
a régua você marca, ela já vai aparecer uma reguinha do lado de cima e uma do lado esquerdo. A partir disso fica muito mais fácil você configurar. Agora você volta lá para a página inicial e vamos começar com as nossas configurações, ok? Existem duas formas. Eu posso configurar tudo no início e tudo que eu escrever depois já vai estar configurado, ou eu posso escrever o texto e aí depois configurar. Eu já gosto de configurar no início, porque daí tudo que eu escrever, se tiver alguma coisa a modificar, é só uma modificação de uma coisinha ou outra. Mas enfim, eu vou escrever o texto primeiro, e depois fazer as alterações de acordo com o que se pede, porque daí você vai verificar exatamente aquilo que precisa e quais são as mudanças que ocorrem, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é o tipo de letra, né? Geralmente nos textos é pedido ou Times New Roman ou Arial. Particularmente, pessoal, eu prefiro Arial, ok? Eu acho muito mais fácil de ler do que o Times New Roman. Então, se você entregar para mim o texto, eu prefiro o Arial. E o número também que é solicitado de tamanho de fonte é o 12. Então, já estou colocando ali a fonte Arial 12, porque tudo que eu escrever daqui para baixo, né, já vai sair dentro desta fonte, ok? Você vai perceber também que tem algumas coisas que não está configurado corretamente, que é as margens. Então, nós vamos aqui no Ribbon Layout, tem essa aqui, configurar página, tem uma setinha aqui do lado, ó. Só posicionar ele já vai mostrar esse quadradinho, você seleciona e vai aparecer. Tá vendo que está totalmente errado. Qual que é as margens corretas? Superior à esquerda 3 centímetros, inferior à direita 2 centímetros. Então vamos colocar lá 3, vamos para o de baixo agora, 3 centímetros, inferior e à direita. Orientação da página, retrato, sempre. Se é um texto escrito, você vai fazer retrato. Paisagem, mais se fosse um cartaz. E aqui você não mexe mais nada. Veja que já vai mexer automaticamente a régua ali na sua folha de Word. Então, agora nós temos 3 centímetros na esquerda e 3 centímetros aqui na página superior e 2 centímetros na direita. E lá embaixo, na inferior, também nós vamos ter 2 centímetros. Nós vamos voltar aqui para a página inicial para fazer o restante da configuração de uma única vez, ok? Como eu falei, eu posso escrever o texto e configurar, ou eu posso configurar tudo e escrever. Então eu vou escrever alguma coisa e provavelmente nesse momento para testar a configuração você já deve ter visto algum professor fazendo mais ou menos isso aqui, ó, só para testar a configuração. Pessoal, não precisa disso, eu vou apagar. Isso é para quem não sabe trabalhar com o Word. Então, a gente sabe muitas vezes mexer no Word e não faz a maioria das coisas que o Word faz para facilitar a nossa vida. Então, eu vou escrever um texto aqui, ó. Coloco igual, rand, de randômico, abro parênteses. Quantos parágrafos eu quero no meu texto? Então, eu vou querer um texto de 4 parágrafos, vírgula, e eu quero que cada parágrafo tenha 3 frases, ok? Fecho parênteses, igual, range, abro parênteses, 4 parágrafos, 3 frases cada parágrafo. A hora que eu der um enter, o que vai acontecer? Automaticamente vai ser criado um texto ali no meu Word. Isso é um texto que já está dentro do próprio Word para justamente testar algumas coisas. Então não precisa ficar inventando blá, 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 que nem muita gente faz. Isso aí é para quem não domina a ferramenta. Então você tem que dominar a ferramenta e não deixar a ferramenta dominar você, né? Outra coisa que o pessoal faz muito na hora de configurar, ele vem aqui selecionar, ele vem tentar selecionar aqui, e aí ele quer selecionar e ele acaba deixando uma coisinha de lado. Então, você quer selecionar o texto inteiro? Simples, Ctrl T. Olha lá, selecionou o texto todo, né? Ctrl T. Você selecionou tudo que já foi digitado em
independente da quantidade de páginas, e as configurações que você fizer agora vai valer para todas as páginas, ok? Do seu trabalho. Entendido isso? Muito bem. Eu posso fazer o alinhamento por aqui também, né? Mas eu vou fazer aqui na setinha, porque aqui eu faço tudo de uma vez. Então, eu venho nessa parte aqui que está escrito parágrafo. Apareceu, eu já clico ali. E por aqui eu faço todas as alterações que o meu texto precisa. Se você observar aqui na parte de baixo, ele tem uma prévia de como vai ficando o seu texto, ok? Nós vamos ver tudo que está aqui então. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui, você precisa fazer no seu texto antes de entregar para o professor. Então vamos lá, alinhamento. Pessoal, vou arrastar por aqui, um pouquinho para baixo. Tá? Veja, o que é o alinhamento? Nesse caso, aqui está alinhado à esquerda. Eu posso colocar isso centralizado, à direita ou justificado. O correto é o justificado. Tá? Centralizado, se fosse um poema, não é um poema o texto que você está escrevendo. À direita, geralmente a gente coloca as nossas assinaturas ou o autor à direita. Então, o correto é justificado. Então, coloquei justificado, você já vai perceber que já alterou aqui na prévia, ok? Vai ser aplicado ao corpo do texto, ou seja, inteiro. Nessa parte de recuo, você deixa 00, não mexe aqui, porque esse recuo aqui é esse recuo que já tem. Você já aplicou 3 centímetros da margem. Se você colocar 1 centímetro ou qualquer outro número aqui, à esquerda ou à direita, ele vai dar um recuo além dessa margem. Mas você não quer isso no seu texto, você quer o recuo normal. O que você tem que fazer, aí sim, você vem aqui no especial, primeira linha, 1,25. Ele já vai colocar automático esse número, que é o número que a ABNT pede também. O que é isso? É aquele recuo do parágrafo. Lembra quando você ia lá na escola e a professora falava, olha, coloca o dedo lá na primeira linha antes de começar a escrever, deixa um espacinho para depois começar a escrever? Então é esse recuo. Então veja lá na prévia que o recuo ele já aconteceu, ok? Esse é o parágrafo tradicional que nós utilizamos. Nós temos também o parágrafo americano. Nós não utilizamos, em via de regra, o parágrafo americano nos trabalhos. Em alguns documentos até se utiliza, mas em trabalhos escolares não utilizamos. Então, sempre faça esse recuo da primeira linha. 1,25 já vai aparecer automático ali para você, ok? Espaçamento. Perceba que geralmente quando o texto ele já aparece ou você copia e cola, ele já vai ter lá uma quantidade de espaçamento entre os parágrafos aqui. Tá? Isso é esse aqui. Ó. Veja que entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo tem um espaço. Entre cada parágrafo tem um espaço. Você não quer isso no seu texto. Tem muita gente que copia o texto da internet, cola lá, e aí fica esses buracos. O professor bate o olho, ele já sabe, isso aqui é da internet, foi copiado. Então, o que você tem que fazer? Você vem aqui e zera também. Zerou, ele vai sumir esses espaços entre um parágrafo e outro. Lembrando, você não está escrevendo um poema, você não precisa de um buraco entre um texto e outro, entre um parágrafo e outro, ok? Espaçamento entre linhas, padrão, pessoal. 1,5, né? Coloca lá que é o espaçamento que vai aparecer entre uma linha e outra, ok? E ali na prévia ele já vai aparecer. A hora que eu der o OK aqui, ele já vai aplicar todas as configurações que eu fiz ao texto inteiro. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá. Então, aqui está o texto inteiro configurado da forma correta. Tá? Então, essa é a maneira correta de entregar um trabalho para o seu professor. Tá? A fonte, tamanho correto, a letra, tamanho correto, espaçamento, justificado. Então, todas as configurações que você tem que fazer antes de entregar o trabalho para o professor. Um detalhe sobre a fonte, pessoal, não inventem. Tá? Tem gente que gosta de fazer título 16, 20, pisca-pisca, luzinha de neon.
letra para trabalho é 12. Tá? O máximo que você vai fazer é negrito caixa alta. Além disso, eu diria que é frescura. Talvez na capa eu colocaria uma letra maior, mas pela regra da BNT ainda, a fonte é 12, ok? E lá eu colocaria ainda um 16 no máximo. Mais que isso, é enfeitar pavão. O pavão ele já é bonito por si só. Não precisa disso. Se você faz algo desse formato que nós explicamos aqui, o teu texto ele já vai estar adequado, ok? Muito bem, então nós estamos aqui agora numa página do Word e nós temos um modelo de ofício. Eu vou explicar alguns elementos que fazem parte deste documento, lembrando as características e a finalidade que nós já vimos há alguns minutos atrás, lembrando também que essa página do Word já está totalmente configurada para receber esse documento e o documento também já está nas suas normas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai fazer qualquer documento. Tá? Se a gente é uma empresa, a gente pode utilizar ou deve utilizar um papel timbrado. O que é um papel timbrado? É um papel específico que tenha a logo da empresa, o endereço e os dados de contato. Isso é um papel timbrado. Quando você pega, por exemplo, uma receita, tem lá as informações do médico, já na própria folhinha. Quando você pega uma nota fiscal, já tem tudo ali, as informações da nota fiscal, só sair impresso aquilo que você realmente gastou. Quando você pede um documento na escola, a informação da escola já está no rodapé ou no cabeçalho do documento. Nessa folha que nós vamos mostrar aqui, ó, ela está em branco, ela não tem nada que veicule ela a instituição nenhuma, ok? Mas nós podemos criar alguns elementos para caracterizar como se fosse o timbre, mostrando qual é a origem desse documento. Mas primeiro nós vamos ver todas as características que precisam realmente estar no nível informacional para depois, nesse nível gráfico mais estilístico, nós voltarmos depois, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que todo documento, todo ofício, ele tem uma numeração. Nesse caso, você pode ver ali na primeira linha, está escrito ofício, acento na palavra ofício, muita gente esquece de colocar letra maiúscula na primeira linha, 001/20. O que isso quer dizer? Que esse ofício é o primeiro ofício, ou seja, o ofício número 1, que foi feito neste ano. Em algumas empresas, como tem uma quantidade grande de ofício, como é que as pessoas salvam esse ofício no computador, numa pastinha? Ele salva pelo número do ofício, 002, 003, e ao lado o assunto, em poucas palavras, para ficar fácil de encontrar esse documento no arquivo digital depois. Então, nunca esquecer da numeração. O ofício que vocês vão fazer vai ser o primeiro do ano de 2020. Então, o número que você vai colocar é esse aí. Esteticamente falando, eu vou diminuir aqui um pouquinho a letra para vocês verem a folha por inteiro. Opa, diminui demais. Aqui tem duas folhas, mas é uma só que vai ser preciso. Vocês estão vendo de uma vez só todos os elementos que estão presentes neste ofício. Perceba que eu distribuí uniformemente os elementos. Eu poderia colocar tudo lá em cima, poderia, uma linha perto da outra. Mas aí o que ia acontecer? Ia sobrar muito espaço embaixo, tá? E aí isso vai causar nas pessoas um pouco de incômodo, esse espaço sobrando. Tá? Tem gente que vai ficar tão incomodado que ele vai pegar e vai cortar o papel. Esse é um documento oficial, você não pode cortar o papel. A folha tem que ser A4, dessa maneira. Então, para ocupar um maior espaço na folha, o que foi feito? Eu distribuí uniformemente as informações dentro desse documento. Então, você vai perceber que entre uns elementos aqui, entre um elemento e outro, nós temos cerca de 3 linhas, né? Cada
cada espaço desse. Mas aí você, na hora de montar o seu ofício, você que vai definir qual é o espaçamento melhor entre um item informativo e outro, dependendo daquilo que você precisa escrever. Então, o primeiro elemento que precisa constar no ofício é essa numeração, dizendo que ela é um ofício e qual que é o número. O segundo elemento está aqui, que é a função da pessoa a quem se destina o ofício. Ao diretor do Colégio Estadual Cecília Meirelles, a coordenadora do curso, Então, e aqui tem um detalhe interessante, muita gente erra aqui também. Por que eu tenho um ao ali? Ao diretor, porque este documento é destinado ao diretor. Se fosse uma mulher, se fosse diretora, o que teria ao lugar do ao? Pensa aí um minutinho antes de responder. Se fosse uma mulher, ao invés do ao, você ia colocar a. E a com crase, porque é um documento enviado a, e a pessoa que vai receber é feminina. Então, a com a claseado. Então, lembre sempre que se a pessoa, a função que vai receber é feminina, vai ter clase. Se é masculina, é ao. Só tem esses dois. Ou é ao, ou é a. Ok? No item de baixo, não vai ter nenhum espacinho entre um e outro. Aqui você tem o nome da pessoa. Se lá na primeira linha você tinha a função, aqui você tem o nome. O nome geralmente ele vem anteposto por um pronome de tratamento. Neste caso tem senhor Joaquim Barbosa de Oliveira. Se fosse uma senhora, ia ser SRA. Se fosse senhorita, é SRTA. Lembrando que sempre tem um ponto final das siglas. Então, lembre-se desse detalhe que você vai precisar dele na hora de fazer o seu documento também. Ok? Então, aqui tem mais 3 espaços. O que eu escrevo mesmo num ofício? O ofício eu posso solicitar, pedir alguma coisa, mas também posso agradecer. Lembrando que tem que ser objetivo e sucinto. Então, eu tenho aqui um aluno, que resolveu pedir alguma coisa. Esse eu vai sempre estar no documento, ou pode não estar também, geralmente aparece o nome da pessoa, que é o nome da pessoa que está solicitando, então João Oswaldo da Cruz. Quem que é esse indivíduo? Da onde ele apareceu? Aluno da turma C do 3º ano do ensino médio noturno, veio por meio deste o quê? Deste ofício, o deste retoma a palavra ofício, deste documento também, eu poderia até tirar a palavra aqui documento, veio por meio deste documento solicitar a instalação de um ar condicionado na sala número 12. Então veja, bem objetivo, bem claro e sucinto. É um aluno, de que turma, de que local, pedindo o quê, para que sala. Então, objetivamente, tem todas as informações que o diretor precisa para atender ou não, ou pelo menos considerar a possibilidade de atender essa solicitação. Novamente, em mais alguns espacinhos, tem um fechamento que é tradicional, certo de sua atenção, desde já agradeço. Não precisa ser exatamente esse, tem outras variações que você pode escolher. E a data. Lembrando que quando nós falamos de data, primeiro você tem a cidade, vírgula, dia, mês e ano. Toledo, 5 de maio de 2020. Então, eu coloco todas as informações. Se você vai perceber, e tem muita gente que esquece desses detalhes, é que ao final, aqui veja, tudo tem ponto final. E aí nós temos também o quê? Nós temos um espaço para assinatura, nós temos o nome completo novamente do aluno, o telefone e o e-mail do aluno. Essas informações aqui são importantes. Por quê? Porque se o diretor quiser conversar com o aluno que solicitou para ver quais são as reais condições da sala ou pegar mais informações para trocar uma ideia dessa possibilidade, ele vai entrar em contato
caso ele não conheça já o aluno. Mas as informações, se você vai enviar esse e-mail para uma pessoa que não te conhece, tem que estar lá. Né? Qualquer dúvida que surja, ou é pelo teu telefone, ou é pelo teu e-mail, que ele vai entrar em contato. E geralmente, telefone é daquela forma que se coloca. E e-mail também. Preste atenção aqui no e-mail, que muita gente dá um enter, fica a primeira letra maiúscula, fica aquele azulzinho, fica grifado, e não é daquela forma que tem que estar. Tem que estar simples assim. Todas as letras minúsculas da cor do documento inteiro. E uma questão interessante é que esses últimos detalhes, eles são os únicos que vão estar centralizados na folha. Todos os demais itens estão à esquerda da folha. Bem no comecinho, sem parágrafo, todos os itens. O único lugar que eu tenho um parágrafo é no bloco de texto, onde ele vai começar, eu, e diz o nome dele. É o único lugar que você vai usar parágrafo. Lembrando que em alguns documentos você pode utilizar o parágrafo americano. O que é o parágrafo americano? O parágrafo americano é não ter parágrafo, ou seja, não ter esse espaçozinho ali da primeira linha. Mas, como nós estamos no Brasil, a gente segue as normas do Brasil. Se caso na sua empresa não usar, você aí não usa. Né? Geralmente as empresas todas têm modelinhos já prontos de documentos, então basta você ir lá, alterar as informações e enviar para quem precisa ser enviado. Agora eu falei que ia voltar no final da explicação de todos os detalhes, né, depois de toda a parte de informação, e como colocar alguns elementos que mostram que o teu papel ele tem uma origem, ele tem uma procedência, que é o papel timbrado. Geralmente, esse papel timbrado ele tem lá as informações de contato, telefone, endereço, nome da empresa, mas nós vamos fazer isso simplesmente com dois elementos, ou seja, uma imagem, porque tem um logotipo, qualquer empresa tem um logotipo. Talvez você é uma pessoa física, você não vai colocar um logotipo, mas se você quiser colocar aí como um ornamento, né, se é uma coisa não tão oficial assim, você pode até colocar. Mas cuide, isso é principal e necessário se é uma empresa. Você vai colocar o logotipo da sua empresa. Você, como estudante do Senai, você pode colocar até a imagem que eu vou enviar aí para vocês, ok? Então, eu vou fazer o quê? Aqui no comecinho, ó, depois do 20, eu vou vir aqui em inserir imagens. Vou pegar a imagem que já deixei pronta aqui na tela e vou inserir. A hora que eu insiro essa imagem, o que acontece? Automaticamente ela desloca todo o meu texto, porque ela não reconhece a imagem e texto ao mesmo tempo. Então, o que eu faço aqui? Eu quero essa imagem aqui no cantinho, como se fosse um logotipo bem bonitinho. Então, o que eu faço? Botão direito, vem aqui, ó, quebra do texto automática, quebra do texto automática, e coloco a imagem atrás do texto. O que acontece? Para onde eu arrastar a imagem agora, ela não vai atrapalhar. Então, eu quero deixar ela aqui no cantinho. Tá? Então, o que eu tenho ali? Posso colocar aqui, ó. Geralmente, a logotipo fica bem início da linha também. Então, o que eu tenho? Eu tenho a logotipo, que é a procedência do meu documento. É muito comum também você encontrar uma marca d'água, que é uma imagem maior no meio do texto, com um tom mais assim transparente. Vamos fazer ela aqui também, para ver como é que fica, para você aprender a fazer também. Ó, você vai lá do mesmo jeito, inserir imagens, eu vou pegar a mesma imagem, novamente ela vai entrar deslocando tudo. O que eu vou fazer? Quebra de texto automática, eu vou jogar atrás do texto e eu quero ela bem no meio do texto. Só que para marca d'água, ela está pequenininha, então eu vou deixar ela maior. Eu venho nas bordinhas onde tem esses pontinhos e vou deixá-la aqui. Ó, veja que agora o texto meu está bem na frente do logo, né?
Mas você vai perceber que esse logo está muito forte, está atrapalhando a leitura. O que eu quero é que ele seja uma marca d'água. Então, o que eu faço? Botão direito novamente, formatar imagem, vai abrir aqui do lado, ou vai aparecer para você. Você vem aqui, ó, na última opção, cor de imagem, onde está escrito recolorir, você vai procurar, ó, as definições que você quer. Se tem escala de cinza, eu quero esse desbotado, que é a marca d'água. Ele vai ficar bem sutil lá no fundo, quase não atrapalha a leitura. Então veja aqui de longe agora o que eu tenho. Ó. Tenho todos os elementos que precisam aparecer no texto, no documento, no ofício. Todos os elementos informacionais. E também, neste caso, eu tenho um papel timbrado que eu mesmo produzi, com o logotipo do lado direito superior e marca d'água no fundo do texto. Então, é desse jeitinho aí que você vai produzir a sua atividade, que eu vou dizer como é agora. Muito bem, e para encerrar a aula de hoje, vamos para a instrução da atividade que vai contar como nota e presente. Você acabou de aprender como construir um ofício. Então, a partir deste modelo, é a sua vez de fazer um ofício, ok? Para quem você vai enviar esse ofício? Preste atenção, você vai enviar esse ofício para a coordenadora do curso, assistente administrativo do Senai, Toledo. Essa é a função lá na primeira linha. Quem é essa pessoa? Você já conhece, é a professora Lucinéia Regina Limberg. Vai aparecer escrito aí para você não errar o nome dela, ok? Então, ó, você vai enviar para a coordenadora e está aí o nome também. O que você vai falar nesse ofício? Não sei. Faça um pedido, faça um agradecimento, fale alguma coisa, ok? Não tem perigo nenhum. Faça um texto pequeno, de ofício, não precisa exatamente pedir, você pode também agradecer por alguma coisa. A criatividade é tua. Tem que ser um texto pequeno, conciso e objetivo. Só tem que lembrar desses detalhes, ok? Para quem que você vai enviar? Você vai enviar para mim, obviamente. Tá? Por e-mail, vai aparecer o meu e-mail aí embaixo novamente, joel.italia@hotmail.com, e também vai enviar para a professora Lucinéia. Obviamente, você vai enviar o ofício. Assim como nós fizemos um texto que enviamos para o jornal, nós vamos também enviar esse ofício. Já que estamos construindo um ofício que não vai ser fictício, vai ser real, a gente vai entregar realmente para o destinatário. Nós vamos cumprir a função social deste documento. Então, nós vamos enviar esse ofício, você vai mandar lá anexo por e-mail, tanto para mim, para dar a sua nota, quanto para a professora Lucinéia. E somente para relembrá-los, então, os documentos, nós vamos avaliar ele em 3 partes. A primeira parte é a estrutura do Word, a configuração do Word, de acordo com o vídeo que vocês já assistiram, a configuração dos requisitos necessários do documento, ou seja, quais itens precisam aparecer no documento ofício, nós acabamos de ver, e, obviamente, o que está escrito. Então, nós vamos avaliar em 3 partes essa sua produção, ok? Envia lá para mim, para a professora Lucinéia, estou esperando o trabalho de vocês, e no mais, até a próxima aula, que vai ser a aula de número 7.